Vamos lá. É, bom, deixa eu ajeitar aqui, acho que ficou muito alta a câmera. Vamos lá, abaixo aqui. Bom dia, vamos finalizar aqui esse material. Vimos, né, na primeira aula a crime, né, crime organizado, a Lei 12.850. Vimos na última aula lavagem de dinheiro, Lei 9.613. E agora a gente vai ver as questões comentadas, né? Então, o que a gente viu aqui? Eu vou passar rapidamente do crime organizado, né? A, artigo 1º, pena máxima, seja superiores a 4 anos, tem que ter 4 pessoas. Acho que no quadro aqui resume bem. Né? Associação criminosa, na lei, no próprio Código Penal, artigo 288, a organização criminosa 12.850, 2013. Quantidades, até 3 pessoas ou mais, né? No caso de organização criminosa, 4 pessoas ou mais. Características: a associação deve ter uma finalidade de cometer crimes. Então, se reuniu para fazer um assalto, já tem 3 pessoas, já é associação criminosa. No caso da organização criminosa, você tem outros critérios que ter comprovados para que você possa punir, né, enquadrar a pessoa como uma organização criminosa, que é muito mais rigoroso, né, a pena é muito maior do que da associação criminosa. Então, tem que ter uma estrutura ordenada, divisão de tarefas, ainda que informalmente, não precisa ser formalmente, né? Obter, direto ou indiretamente, vantagem mediante práticas de crimes com penas superiores, né, a 4 anos. E que sejam de... Ou, né, na verdade é ou. Essa palavra ou quer dizer, não precisa ser os dois, é ou de caráter transnacional. Que mais? Que eu botei aqui em vermelho? Prazo de 8 anos, subsequente cumprimento da pena, isso aqui é no caso funcionário público. Se ele for punido por organização criminosa, ainda fica depois de 8 anos, após finalizar o cumprimento da pena, afastado do serviço público, não podendo retornar, ainda que passe em concurso. No caso de policial, quem investiga, né? A investigação é corregedoria de polícia, ou seja, identifiquei um policial participando de uma organização criminosa. O delegado responsável pela delegacia tem que pegar o inquérito e dizer, olha, corregedoria, com você, entendeu? Porque isso aqui é uma organização criminosa e tem um policial. Porque você tem as investigações nas delegacias e todo polícia civil tem uma corregedoria, entendeu? Então, você como delegado de polícia observou que tem um policial e que, né, tá ali naquele hora de organização criminosa, você, opa, corregedoria, já sai da sua mão. Você, como delegado, né, titular de uma delegacia, não pode. Tem que ser o delegado corregedor. Normalmente, de corregedoria são delegados mais antigos, é uma coisa mais, né, mais alto nível. Tem que, porque às vezes pode envolver outros, né, policiais. Às vezes pode ser até policiais que são chefes daquele delegado que começou a investigação, entendeu? Muita coisa envolvida. Então, acho que mais segurança para o policial, né, para o delegado. Você que mais? Inovação, vi muito mais coisa aqui. Nesse exercício a gente consegue pegar mais, mais relato da colaboração. Ah, tá. E dentro da organização criminosa tem vários modelos, né, de persecução, né, específicos da organização criminosa. Temos a colaboração premiada, né? A gente viu várias coisas aqui, ó, da colaboração premiada. Quando alguém da organização quer delatar a organização, até para você conseguir desarticular uma organização criminosa dessa, você precisa, né, de algum auxílio, às vezes de interno. E aí, para que você tenha efetividade, né, e tenha possibilidade de conseguir esse auxílio, você tem a colaboração premiada, que você pode dar para aquele colaborador perdão judicial, redução de 2/3 da pena, né, em até 2/3 da pena, substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. E aqui tem colaboração, né, voluntária e efetiva, que é que ela tem que ter como resultado. O acordo pode ser feito pelo Ministério Público ou com o delegado, quer dizer, quando estiver na fase inquisitorial do inquérito com o delegado, estiver na fase da ação penal com o Ministério Público, o juiz não participa das negociações, mas ele homologa as acordos de colaboração premiados, os direitos do colaborador. A delação premiada, né, é sigilosa até o recebimento da denúncia. O que mais aqui? Que colaboração premiada, enquanto fortuito de prova, a autoridade com prerrogativa de foro, ou seja, a pessoa pode receber
ou acordar a delação premiada, que a pessoa fale sobre alguém que tem prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro é aqueles servidores públicos, né? Agentes públicos que eles são Políticos, né? Agentes políticos, agentes políticos que são, né, pessoas que só podem ser julgadas em determinadas instâncias. Às vezes é Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal STJ, STF. Especial. Isso não quer dizer necessariamente que você está já julgando a pessoa, mas você pode receber. Depois você pega aquela parte da delação e envia para o foro que é competente fazer a ação penal. Então não há uma quebra aí de hierarquia, né? Não é uma quebra aí do foro da pessoa. Ah, mas ele pegou o depoimento do colaborador lá da favela dizendo sobre, né? Sobre mim, não. Ele só pegou. Agora quem vai fazer ação penal é a gente aqui. O que mais é grande aqui, a organização criminosa. Te deu conta. Nem sabia que era tanta coisa assim. Lavagem de dinheiro. Então, a gente viu depois lavar dinheiro, ocultar ou dissimular, né? O fruto ou proveito de dinheiro, nas fases da lavagem de dinheiro, colocação, ocultação, dissimulação, integração. Opa, deu um erro aqui. Primeira geração, segunda geração. Na primeira geração era só tráfico de entorpecente, que a lei punia, né? Você pegar o dinheiro do tráfico e lavar. A segunda geração tinha um rol de crimes que você poderia punir com lavagem de dinheiro também, ou seja, tinha que ter aquele crime antecedente para você ter a lavagem depois. E a terceira geração, que é a geração que a nossa lei também já está. Depende do crime. Qualquer coisa que você cometer, que depois você vai usar o dinheiro, vai lavar, ocultar o dinheiro, dissimular, você também vai responder por lavagem de dinheiro. O Então irmão teve acha uma que, evolução. o irmão acha que dentro de uma prova eles podem querer cobrar do concurseiro a primeira e segunda geração de alguma maneira, ou você acha que Se uma eles podem usar a prova, primeira e vamos segunda lá, para enrolar? uma prova de alto nível, tranquilo, o cara cobrar. De alto nível que eu estou falando assim, uma prova de repente para delegado, juiz, promotor, eu acho bem provável o cara cobrar isso aí. Numa prova do DEPEN, pode cobrar? É meio difícil cobrar isso aí, né? Uma coisa bem, bem teórica, né? Que não vai estar na lei, em nenhuma lei. Isso daí é construção doutrinária, né? Ninguém vai ler doutrina. Mas não tem nada que impeça dele cobrar e não corre risco de anulação. Mas é o tipo de questão pro DEPEN, para né, o policial de execução penal, que quem, né, matar bem, o cara tá lá na frente. Que é o tipo de questão que não é. Ela é simples de entender, mas não é uma coisa trivial, entendeu? Na hora da prova, ele passa muito despercebido, né? Esses tipos de classificação. O cara tá preocupado em ler a lei, né? De lavagem de dinheiro, a lei de organização criminosa. Principalmente quando o cara está na legislação, o cara só pega a lei ali, baixa e lê e decora aquilo aí. Isso aqui só vai ler em livro, né? Entendi. Então, ninguém vai pegar livro para, né? Bem que hoje em dia todo mundo Doutrina. usa os cursos de material online, né? Mas às vezes o cara passa de percebido, acha que não vai ser importante isso. Mas é assim, é fácil de memorizar, né? Então, primeira geração era só tráfico de drogas, segunda geração existiam os crimes específicos, a terceira geração, qualquer crime que você cometer e você for lavar dinheiro, você pode ser enquadrado em lavagem de dinheiro. Vamos lá aqui, ó. Crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando o crime for praticado contra o sistema financeiro e contra a ordem econômica e financeira, o crime for praticado em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Então, na realidade, é a chamada competência residual. Primeiro, eu vejo se é da União, da Justiça Federal. Como? Se é contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica financeira. Segundo, vejo se é contra bens, serviços e interesses da União, ou empresas autárquicas, né, entidades autárquicas ou empresas públicas. Depois, vejo se o crime antecedente era de competência da Justiça Federal, ou seja, se o crime que gerou esse dinheiro que está sendo ocultado foi inquérito da Polícia Federal, né, foi uma ação penal da Justiça Federal. Se foi, Justiça Federal. Não sendo nenhum desses três casos, competência do Tribunal de Justiça, da Vara Criminal do Estado. Então,
é a chamada competência residual. No direito usa-se muito isso, né? Na Constituição tem muito isso. Primeiro designa quem é responsável por isso, quem é responsável por isso. Não sendo esse, aí é do Estado. A gente chama que aí como assim? É que na Constituição as competências da União e dos municípios elas são específicas. O que não é do município, não é da União, é residual do Estado, entendeu? Então, se você for entrar lá na Constituição, for perceber isso, você vai ler que todas as competências têm a descrição da União ou do município. O que não é da Eu União do estava município é do Estado. eu tava estudando direito ambiental e estava falando que tudo que é nuclear Uhum. pertence à União, as divisões, né? As divisões das competências, né? As Dos competências da serviços. administração, de certa forma, é serviço, né? Eu estava vendo. Vamos lá, agora vamos entrar os exercícios para finalizar esse material. Vamos lá. Defensor Público do Estado de São Paulo, né? Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensor Público 2015 FCC. A colaboração premiada prevista na Lei 12.850/2013. Vamos lá. Autoriza que o juiz profira a sentença condenatória apenas com base nas declarações do agente colaborador? Não, né? Não, tem que ouvir todo Apenas. mundo, né? Não pode. Tem que ter documentos, tem que ter provas, não pode, né? Só com as declarações. O cara só declarou lá. Você tem que confirmar as declarações dele, né? Ele pode chegar lá e ter falado um bocado de mentira para se beneficiar, declarou um bocado de coisa, e na Aí hora tem de que ouvir comprovar, e aí? aquele, Prova aquela. como? Você matou junto com fulano de tal, que era o chefe da quadrilha, da organização criminosa. Mas cadê a prova? Cadê o corpo? Cadê a... Não posso punir só com base dizendo que alguém foi assassinado, que a gente exterminou vários, né? Aí, e tem que ouvir também, lembra que a gente falou, né? Uhum. Tem que ouvir o delator e tem que ouvir o que ele está delatando, vamos dizer. Uhum. Delatado. Prever, vamos lá, prever que para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que o colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão das tarefas. E seja indispensável, assim, não é, assim, é um dos resultados que você busca, né? Mas vamos buscar É os outros. indispensável, né? É. Tá boa Não, essa. não, mas tá boa essa. Eu só fiquei com medo dessa palavra aqui, mas assim, essa estrutura hierárquica e divisão de tarefas é um dos requisitos de resultados que você tem que buscar na delação premiada. Tem os requisitos dos resultados. Se a pessoa não conseguir trazer nada de informação sobre aquele que possa trazer um daqueles resultados, você não vai fazer o acordo com a Devolução pessoa. de bens da Aham. pessoa que foi sequestrada, Tem que ter algum. tal. O objetivo da colaboração é esse, é você ter algum benefício, né, para a administração pública, para a persecução penal. É um meio de obtenção de prova permitido apenas na persecução penal? Não, Não, né? Esse então, apenas ainda botou entre aqui, ele quer dar a questão, isso aí ele quer dar, né? Apenas na primeira fase da persecução penal. Na outra aqui, na primeira fase, não. Tanto é que pode ser na primeira fase, que é o delegado, na segunda fase da persecução penal, que é a ação penal, você pode fazer com o Ministério Público. Até que tem duas pessoas que você pode fazer a colaboração, tanto na primeira fase. Qual é a primeira fase? É o inquérito. Aí eu faço com é, quem é colaboração, o acordo, com o delegado, é da alçada do acordo no- do do delegado também, delegado. né? Aí Fazer passou para a segunda fase. Qual é a segunda fase da o persecução Ministério penal? A ação Público. penal. Aí quem é que já está na ação penal? O Ministério Público. Eu posso acordar lá, fazer a colaboração lá. Prever restrições ao direito de silêncio? Não, Não. ele não é nem obrigado, né? Aliás, a delação ela só é sigilosa até a denúncia. Depois que você faz a denúncia, aí ela passa a ser, até porque as pessoas têm que tomar conhecimento, né, do que foi delatado. Até para se defender, né, ter o contraditório. Prever. Ah, não, desculpa, eu estou falando besteira aqui. Prever restrições ao direito de silêncio. Na verdade, eu li silêncio e ver na mente sigilo, nada a ver. Restrições ao direito do silêncio, é que ele está dizendo o seguinte: quando você acorda, né,
a delação premiada, Não pode falar, tem não que falar pode, tudo. você não pode, tipo, ah, não, quero me ter o direito de não me autoincriminar, igual está previsto no artigo 5º, né? Eu posso me autoincriminar, entendeu? Na realidade, isso é um direito seu, eu não posso falar aquilo que vai me autoincriminar. E quando eu faço acordo de colaboração premiada, isso que ele está colocando aqui, então não tem nada aí. Mas deixa eu marcar aí. Prevê que o juiz participe, não, né? O juiz não participa de todas as negociações, não. Não. O juiz não participa, né? Ele só homologa. Quem negocia ou é o Ministério Público ou é o delegado de polícia, né? Os termos. O juiz só vê se estão adequados. Então, vamos lá. Não. Não, pera, tá? Vamos lá. A autoriza de professor apenas esse aqui eu vou botar em vermelho aqui. O B. Esse aqui não tá vermelho. Indispensável, você ficou apenas na primeira fase, está completamente errado. Vou botar uns bem vermelhos aqui. Esse aqui está totalmente errado para mim. Os que estão bem errados. Esse aqui de baixo também está bem errado. Eu mato as provas assim, entendeu? Primeiro eu vou logo um bem gritante. Isso, Vai que fica gritando aqui. Agora ficou os dois. Prever restrição de direito de silêncio é indispensável colaboração. Eu iria na B. Eu iria na B também. Uhum. Vamos ver o que é. B ou D? D. Alternativa A está é a D. Prever restrição de direito de silêncio. É indispensável, tá vendo? Quem matou essa questão foi indispensável. A alternativa A está incorreta, pois nenhuma sentença condenatória pode ser proferida apenas com base nas declarações do colaborador, artigo 4º, parágrafo 16. A alternativa B está incorreta, pois os resultados previstos no artigo 4º são alternativos, ou seja, deve haver pelo menos um deles, mas não todos, como decorrência da colaboração premiada, entendi. Então, na verdade, assim, prever para fazer jus aos benefícios seja indispensável que o colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica EA. Esse EA é que está dizendo assim, tem que ser os dois? Não, pode ser um dos dois. São 5, né? São vários que você falou. Bens, várias outras coisas. Precisa ter um daqueles resultados. Se você conseguir que o cara diga, não, eu vou dizer qual é a estrutura da Caraca, hierárquica da velho. organização. Então, Você vê, né? Um EA um EA, deu a ideia de soma, né? ou seja, Então, tem que ser necessário os dois? não. Não. Só Se um. o cara conseguir mostrar que ele vai dar na colaboração premiada a divisão, como é feita a divisão de tarefa da organização criminosa, já cabe você colaborar. Lógico que você, como delegado e promotor, você vai. Querer mais. Não, é ponderar, né? Tudo bem, só vai me dar isso, então vou te dar isso aqui como benefício. É uma redução de menos de um terço. É um terço. Então, um terço. Né? E pode ir até 2/3, né? Vamos lá, 1/6, o que for, né? É porque é até 2/3. E aí você pode ponderar lá, o que é que você acha? É isso que eu ia perguntar, no caso. Agora o que o irmão falou, por exemplo. Um terço, né? Não, até 2/3, né? Que daria 66%. Então, eu poderia fazer isso aí que o irmão falou, por exemplo, dar um sexto. Ou é literal, porque pelo que eu entendi era Não, de é 1 até. a 2, até 2. Pelo que está escrito, eu posso voltar lá na lei, mas pelo que está escrito é até 2/3. Até. Não está de 1 até, está até 2/3. Então, até 2/3 significa o seguinte: isso aqui é o limite máximo. Pode ser 10% Para da baixo, pena. normalmente a gente usa direito penal, né? Por exemplo, 1/10. Você não vai usar os 10%, mas aí para cálculo você vai usar esses modelos aí, 1/10, que seria os 10%. Entendeu? 2/10, 3/10, 1/6. Né? Você vai ponderando aí. A gente vê muito na lei 1/6, 1/3. 1/6 é mais para progressão de regime, né? Progressão de regime. 15, tá, entendi. Você cumprir 1/6 da pena, você progride do regime, do menos, mais favorável para você, menos pior, em tese. Uma alternativa C está incorreta, pois a colaboração premiada é permitida em qualquer fase da persecução penal, né? A gente matou bem. Alternativa D, a nossa resposta, pois o colaborador deve renunciar ao direito ao silêncio, estando sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade, o artigo 4º, parágrafo 14.
A alternativa a esta é incorreta, porque o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, acusado ou defensor. Vamos lá. Delegado, já deixou aqui, delegado de polícia, Polícia Civil de São Paulo, 2014, FUNESP. Perante a lei de combate às organizações criminosas, consiste em intervenção administrativa, na forma de... Vamos lá. Pertinente à lei de combate às organizações criminosas, consiste em intervenção administrativa. Essa é a palavra aqui. Na forma de ação controlada existente, escolha do momento mais oportuno à formação de provas, ação realizada por agentes de polícia exclusivamente, observações e acompanhamentos da infiltração policial, infiltração feita por agentes não policiais. Cara, isso é totalmente errado. Tá muito esdrúxula. Mas, assim, a forma de perguntar e as respostas, por isso que é bom fazer prova, né? Bastante prova, porque você vê que muda completamente a forma de perguntar. A gente tem respondido aqui muitas questões da própria CESP, né? Você vê que muda completamente. Esse material aqui está vindo questões da FCC e da FUNESP. Você vê que muda completamente a forma, né? Consiste em intervenção administrativa, ou seja, intervenção que está ali na fase do inquérito, né? Então, o que eu entendi da pergunta seria quais são as formas que no inquérito eu posso, né, fazer o combate à organização criminosa. Seria isso que ele está falando de intervenção administrativa. Que já tem resposta da letra A, vamos ver o que ele fala aqui. Digamos o que a banca nessa questão foi bem cruel, criando um novo termo, intervenção administrativa, para qualificar a ação controlada no âmbito administrativo, previsto no artigo 8º. A questão ficou bem mal feita, mas o gabarito terminou sendo mantido. Eu mesmo, assim, para mim, eu mataria, vamos tentar matar. Vou marcar aqui com a resposta o que eu entenderia aqui. É bem mal feita, né? Vamos lá. Escolha o momento mais oportuno na formação de provas. Ação realizada por agentes de polícia, exclusivamente. Observação e acompanhamento da infiltração policial. Infiltração feita por agentes não policiais. Infiltração feita por agentes não policiais está errado, né? Não pode, né? Juridicamente não pode. Até porque a filtração ela tem que ser autorizada e só quem pode é policial, né? Tem que ser autorizada pelo juiz e o Ministério Público, né? 3 pessoas têm que saber. Até 6 meses, prorrogável, né? Ou 2 anos. Né? No caso de internet. Internet. Os outros pode ser até. Enfim, não vamos perder muito tempo, porque é na padrão CESP. Tribunal de Justiça do Minas Gerais, Juiz de Direito 2014, gestão de concursos adaptada. É possível a formação de organização criminosa com o intuito de praticar infração cuja pena máxima combinada seja inferior a 4 anos? Tem que ser superior à máxima. Cuja pena máxima... Aqui é uma pegadinha, okay, vamos lá. Aqui é uma pegadinha. Provavelmente você pensou que a sentença estaria errada. Mas lembre-se de que se o crime que se dedica à organização criminosa for de caráter transnacional, não importa a pena combinada. Sempre que ele bota lá ou de caráter transnacional, então tá certo. Então não é necessariamente ou você tem uma organização criminosa cujos crimes que você se dedica, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou pode ser, que a gente bota a palavra ou transnacional. Tá, saúde bem pegadinha. Agora, deixa eu só reler rapidão aqui, mais uma vez, que eu ficou meio, peraí. É possível formação da organização criminosa com o intuito de praticar a infração, beleza. Organização criminosa, né? Não tem organização, cuja pena máxima combinada seja inferior a 4 anos. Entendi agora. Entendeu? Realmente foi pegadinha. Essa é pegadinha. Quarta, Ministério Público de Minas Gerais, Promotor de Justiça 2014, gestão de concurso. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para aquele que tenha colaboração efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha benefício da colaboração, exceto, ou seja, quais são Quais são, né, os resultados que você busca quando você resolve fazer um acordo?
Revelação da estrutura hierárquica e da divisão das tarefas, ok, você quer isso. Prevenção de infrações penais decorrentes da atividade das organizações criminosas, ok. Sim, Recuperação total parcial do produto do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, sim, certo, né? é, Localização do instrumento do crime, desde que consista em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Isso não tem nada a ver. Não me lembro de ter lido nada sobre isso. Localização dos instrumentos do crime, desde que, quando ele bota desde que, essas palavras aqui, esse tipo de coisa, desde que, significa que apenas, somente, a mesma coisa, e está restringindo. Então, toda vez que tem uma restrição, você é que nem na CESP. Opa, somente, entendeu? Esse termo aí, quando ele usa desde que é somente, unicamente, apenas. Se o cara perceber semanticamente o significado, né, na língua portuguesa, você está colocando um apenas entre vírgulas aí, praticamente. aplica-se também a Uhum. FCC, Sim, essa qualquer banca, né? generalização? Qualquer Como banca? é que é Tá. banca? Colocou somente, unicamente, você tem que estar atento. Vamos ver. Essa questão foi tirada da literalidade do artigo 4º da lei, vamos lembrar. Letra D. Está errado aqui, ó. Vamos lá. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir, tá vendo como não tem um terço? É até, só fala direto já. Reduzir até 2/3 Entendi. a pena privativa de liberdade e substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração advenha, né, advenha um ou mais dos seguintes resultados. Tem que ver pelo menos um, né? Um ou mais. Vamos lá. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. A recuperação total parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Agora, lendo aqui a literalidade da lei, aquela questão cabia recurso. Vamos voltar aqui. Essa outra aqui. Voltar. A primeira. Linha revelada. A estrutura hierárquica e a divisão das tarefas. Essa funciona D, foi? Ficou ficando a ver. Prever para fazer da benefício seja indispensável, o colaborador tenha revelado. E para mim, eu mataria, eu eliminaria aqui agora, justificaria a manutenção da lei por causa do indispensável. É como se fosse a única situação que seria esse caso. Mas a explicação dele é que precisa um ou outro, não. Nesse caso, estrutura hierárquica de divisão de tarefas é um inciso só. É um inciso só aqui, ó. A estrutura hierárquica é a divisão de tarefas da organização criminosa. Entendeu? Eu não posso só dizer a estrutura hierárquica é essa. Não tem benefício nenhum. Tem que ser a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas. Entendeu? Ele está Porque no ele mesmo inciso, fala um, entendi. Um sem tá o no mesmo outro inciso. não é válido. Não é válido. Fica vago, vamos Entendeu? dizer assim. Porque eu julgaria que caberia um recurso ali. Porque Mas o ele que vai estar ficaria de... dizendo um dos cinco, entendeu? Cabe um ou mais dos cinco. Se esse aqui está inteiro lá, então ele não pode dar essa justificativa que ele disse aqui. A justificativa para manter o gabarito. Cadê? Mas Aqui. isso é a banca Está que acha incorreta. justificativa. A alternativa está incorreta. Os resultados previstos no artigo 4º são alternativos, ou seja, deve haver pelo menos um deles, mas não todos, como decorrência da colaboração primada. Mas um deles é essa frase aqui: estrutura hierárquica e E divisão de divisão de tarefas é tarefas. um só. É um bloco só de. Entendeu? Essa questão aí? Entendi, até porque Pegou. ele tá somando aí, né? Uhum. Né? A revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefa, né? Então, aí, mas só que a banca Mas então é poderia manter o dispensável. gabarito. Ó. A banca, para mim, poderia manter o gabarito, porque é dizendo indispensável. Entendeu? É Então, agora, dispensável, porque desde que pode tenha um dos outros dos incisos. outros, Não ficou entendeu? claro, entendeu? Mas tudo bem. Entendi. Mas Não ali, ficou não, claro, ali é mas um não. bloco de informação. Agora, pessoa, uma das formas é essa, sim.
Esse cara botou só estrutura hierárquica, tá errado. Tem que ser estrutura hierárquica, divisão de tarefas para fazer jus a um acordo de delação premiada. 5. Ministério Público do Estado de Goiás, Promotor de Justiça 2013, Ministério Público de Goiás adaptado. A infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado, eu acho que é invertido aqui, do delegado de polícia quando solicitado do curso do inquérito policial será precedida de circunstanciada, motivada, sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Está errado isso aqui. Primeiro, o delegado, né? Manifestação técnica do delegado é o contrário. Vamos lá no artigo 10. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui. Para a gente memorizar. Quarto. Cadê? 2. Conselho 10. Aqui. As pessoas referidas no artigo 9 identificarão seus clientes e manterão. Ah, não, isso aqui. Eu estou vendo de. Foi mal. Eu estava vendo de. Porque são duas leis aqui. Vamos lá. A infiltração de agentes de polícia, então não cabe de inteligência, em tarefas de investigação representada pelo delegado ou requerido pelo Ministério após manifestação. Ah, não, tá certo. Após manifestação técnica do delegado de polícia. Quando solicitado no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seu limite. Tá certo, o errado mesmo é só inteligência. Eu pensei que a manifestação era do Ministério Público, não. Manifestação técnica do delegado. A gente pode dizer que no tocante às motivações e tudo, tanto a mesma autonomia e a mesma tudo que é exigido do delegado tem o Ministério Público também, né? A infiltração dos agentes de polícia ou de inteligência. Aqui está o erro, então, só. Em tarefa de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerido pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, você quer manifestação do Ministério Público. Quando solicitado no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Então, é só aqui mesmo a pegadinha aqui, não é... Não tem outra... Vamos lá, item errado, entendeu? Fiquei em dúvida nisso aqui, porque sempre que eu falo em manifestação, lembro logo do Ministério Público, né? Que é um dos documentos mais feitos pelo Ministério Público, é a manifestação. Vamos lá, Ministério Público do Estado de Goiás, Promotor de Justiça, A justificativa 2013. não deu, não? Ele Mas falou foi o que que o é irmão disse mesmo, né? inteligência, agentes de inteligência não estão mencionados. Só isso. Tá, não tinha visto, não. Só esse aqui, é só o agente de inteligência. Mas Ministério Público. eu não entendo isso. Ó. Por exemplo, tem hora que dá uns... Ó, o policial que está infiltrado, ele de certa forma não é da inteligência policial, se ele está ali... Não, mas aí se é uma você está parte... confundindo. Aí tem carreiras diferentes, pelo menos no nível federal, mas aí a maluquice, deixa eu só explicar. A maluquice maior é o seguinte, que assim, eu tenho amigos que são da BIM, que foram, agora está no Senado, mas o que eles mais fazem é infiltração, o agente de inteligência. É isso que eu tô entendendo. Ele falou que viajava para Roraima, Rondônia, alugava kitnet, essas coisas todas. Ele era daqui de Brasília, servia aqui em Brasília. Ele ia para lá, alugava lá, ficava morando, fazia amizade com o pessoal para saber as coisas e tal, como é que é, pô, legal, quem é o cara. Mas já tinha uma pessoa de interesse na área, né? Tal, não sei o quê. Não, tô trabalhando aqui, bababá. Pegava amizade com as velhinhas, com as fofoqueiras da área. Aquilo era uma infiltração, isso eu queria saber. Ficava 6 meses morando em Roraima. Infiltrado, pegando informações. Toda semana tinha que fazer um relatório. O que rolou? Segunda fiz isso, terça fiz aquilo, conversei com isso. Muito sinistro o trabalho. Aí você vê, o cara da inteligência trabalha infiltrado. É. E, de certa forma, quem trabalha infiltrado como agente, não de inteligência, mas de polícia, ali é um trabalho da inteligência da Eu polícia, acho que é o entendeu? seguinte, porque o que acontece? Eu acho que assim, aí eu estou tentando dar uma justificativa para a lei ter sido feita assim. No caso desse tipo de infiltração de organização criminosa, que você vai botar um policial, você está colocando uma pessoa que não é o métier dela. Então, precisa, né, do requerimento do delegado, do promotor. Você tem que ter, né, na verdade, assim, a anuência ali da uma autorização judicial. Por quê? Porque está botando a pessoa em risco, a segurança dela.
Eu acho que no agente de inteligência não existe nada em lei, porque imagina toda vez que eu for infiltrar alguém de inteligência, Tem uma alguém ficar burocracia sabendo, grande. tem uma burocracia, que se é o métier Entendi. do cara e não pode ficar sendo autorizado por delegado da Polícia Federal, pelo juiz, o promotor tem que saber. Na verdade, às vezes ele está investigando o promotor, o juiz, né? É, Investigando isso não, não né? fa... Pegando isso... e não fazem, na verdade, esse tipo de inteligência que a gente pensa aí de filme, né? Não mata ninguém, nada disso. É mais conteúdo informacional, que o meu colega falou, assim, bem tipo confirmação de muita coisa, mas assim, atuação assim de andar armado anda, mas não é uma coisa assim policial do jeito que vai ser essa infiltração. A infiltração deles é mais conteúdo informativo, né? Dizer, olha, a situação é essa e tal. E aí depois passa o Ministério Público, né, para a polícia, que vai fazer a coisa mais operacional. O objetivo da infiltração deles e do trabalho deles é mais informação, gerar conhecimento. Né? Entendi. Sexta, vamos lá. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente filtrado. O Ministério Público de Goiás, de novo, mesma questão, infiltrado no curso da Condena. investigação, quando amparada a sua conduta na causa de exclusão de ilicitude, denominada estrito cumprimento do dever legal. Vamos lá. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática do crime pelo agente filtrado no curso da investigação, quando amparada sua conduta, né, pela excludente de ilicitude. Na verdade, quando você está infiltrado, não precisa nem ter uma excludente. Excludente de ilicitude ocorre quando você é uma pessoa comum. Né? Você pode até ser uma pessoa comum, você pode ser um agente policial, né? Você tem os excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e, voltando à quarta aí, Peraí, qual exercício foi? regulado de direito. Exercício regulado de direito, não é isso? São as quatro Isso são excludentes. 3 S, né? Vamos lá. L, não, peraí. L, legítima defesa. Estado de Estrito necessidade. Estrito como é dever legal. e exercício Exercício regular. regular do direito. Essas são os clientes de licitude para qualquer coisa, não é para o cara que está infiltrado. O cara que está infiltrado, você não pune ele, inclusive, por crimes que ele não estaria em excludente de licitude, entendeu? Porque ele está infiltrado, ele é um. O bandido, ele na organização criminosa, ele não comete só infrações quando está com excludente. Ele comete infrações mesmo, dá tapa na cara, né? Tenta, né, extorquir um comerciante da área. Estou falando da organização criminosa estilo milícia, né? Que existem muitas. O cara vai lá, dá tapa na cara, quebra o braço do cara, o comerciante que não quer pagar, é o cara que não quer pagar o gatonete, é o cara que não quer fazer alguma coisa ali na favela e vai lá e tem que fazer aquela, né, aquela lesão corporal na pessoa, mesmo sem violência de ilicitude. Mesmo assim, ele não vai ser punido, porque ele está infiltrado. Né? Depois não vai fazer, ele era policial, agora eu vou na corregedoria. Ele tem que ser É. ponderado, né? Igual Na verdade, aquela sim, questão que a o que é que está gente... dizendo aqui? Neste caso, excludente mencionado pela lei, inexigibilidade de conduta diversa, e não estreito como de dever legal. Inexigibilidade de conduta diversa é qual é a conduta do bandido, né? Naquela situação. Tem que ser essa, não posso botar minha risca em vida? Ok. Agora, qual é a inexigibilidade de conduta diversa, né? E aí lá em cima a gente leu. Uma situação em que você vai tirar a vida da outra pessoa. Aí você, pô, não, aí não dá para a não ser que a gente viu lá que a CESP considerou, né? Que o cara viu um crime Presenciou. acontecer em flagrante, né? Um assassinato, um múltiplo assassinato, desde porque não quis perder a apreensão em flagrante de um grande carregamento de drogas, né? Mas é questionável. Na questão, a gente aceita, leva isso para o concurso, mas no mundo real, não sei não. Esse policial o Ministério Público ia perturbar um pouco a vida dele, né? Será que vale a Mas pena? eu acho Cinco que tudo... pessoas? Pois é, mas ali... Aí, se fosse bandidos, tudo bem. Fosse bandidos, ok. Mas e se não fosse bandidos? Foi Não, uma mas por exemplo... família que passou sem querer ali, entrou com o carro errado no local onde vai ter a troca da droga. Um turista.
entendeu? Eu Tem um imagino bocado de assim, eu situação, então. entendi, mas a questão, por exemplo, o cara tá ali, né? Geralmente, quando você está sendo investigado, você não tá com, nem sempre você vai estar com aquela, por exemplo, você tá ali infiltrado, nem sempre você vai estar com aquele, por trás ali, com aquela galera ali, só em você piscar o olho, todo mundo já entra, enquadra todo mundo, entendeu? Uhum, Imagina, o cara entendi. tá sozinho, aí ele vai no meio dos caras tudo de metralhadora, ele com a pistola, ele vai chegar e vai Hum. dizer, não, não mata o pessoal não, eu sou da polícia e tal, ele tem que ser, ele tem que ponderar a vida dele, tem que estar, entendeu? Assim, E aí também não tem como exigir, é o termo que a gente está usando aqui. Não tem como exigir, inexigibilidade, conduta diversa. entendeu? Ele, Exigir conduta diversa dele. É que inexigível, ele né? tem a outra ação, né? Porque aí ele vai botar a vida dele em risco, toda a operação, na verdade. Então, O Ministério Público do Estado de Goiás promotor de justiça 2013. Ministério Público de Goiás adaptado. O juiz poderá, atendendo a requerimento exclusivo, não. Ela pegou. Do Ministério Público, na verdade, o requerimento pode ser do Ministério Público ou do o delegado, né? delegado. Conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 da pena privativa de liberdade e substituí-la por restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetivo voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Errado. Esse requerimento é feito pelas próprias partes, sem prejuízo da possibilidade de o delegado do Ministério Público representar o juiz para a concessão do perdido. Ministério Público do Estado de Goiás, Promotor de Justiça 2013, adaptada. E não está botando a banca, mas a Ministério Público de Goiás é FCC, normalmente. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa, somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário e destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga ou extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Certo, né? Isso aqui é o letra da lei, sim. Esse aqui é Beleza, tem letra que da... ter cooperação, até porque a gente não tem autonomia dentro de outros de outros países. Mas onde é que países. a gente lê isso aí, que eu não lembro? Tá lá Eu em cima, não isso aí. tem como a gente dar uma. Assim, tava bem claro que estava certo, mas assim, né? Até porque ninguém pode entrar em outro país assim sem colaboração, né? Mas eu não lembro, não. Vou voltar lá. Deixa eu botar aqui. Passar para tomar banho de água gelada, que é para acordar mesmo, porque de vez em quando toma banho de água quente, ainda fica meio. Olha, cadê? A gente está de vou acarretar. As fronteiras. Botar fronteiras aqui que aparece. Eu lembro que tem a questão da transnacional, né? Que seria. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Se a ação controlada envolver, deixa eu ver se não tem um artigo aqui, ó. Se a ação controlada envolver a travessia de fronteiras, somente pode haver retardamento com a cooperação das autoridades dos países que sejam considerados como provável itinerário do destino investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga, extravio do objeto, instrumento ou proveito do crime. Posso ver na lei, mas aqui está aqui na apostila. Vamos botar em Então vai ficar vermelho. ótimo. Vamos botar em vermelho, né, cara? Caiu na prova, é mais do que amarelo. Tá nessa cor aí. Tá. Aqui, pronto, ok. Vamos lá. Certo. Nono. Assinar a opção que contém assertiva verdadeira a respeito da colaboração premiada ou delação premiada prevista na Lei 12.850 de 2013. A colaboração posterior à sentença não aproveita o agente colaborador, em quaisquer circunstâncias. Esse em quaisquer circunstâncias quebrou. Mas a colaboração posterior à sentença não tem nada a ver, né? Tem que colaborar antes da sentença. Agora, esse em quaisquer circunstâncias, ele já deixou a pulga atrás da orelha. Peraí, deve ter alguma circunstância aí que, de repente, ainda aproveita o cara. Caso alcançados os resultados previstos na lei, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar. Esse aqui, se for o primeiro a prestar Não. inválido, se for o primeiro é que quebrou aqui. Também não pode deixar, ele não pode deixar, ele pode perdoar, né? Mas Uhum. deixar de oferecer denúncia, a gente sabe que o Ministério Público, quando tiver todo o índice de autoria e tudo mais, ele não, Porque na né? verdade, sim, no Não final das pode deixar, contas, o não pode se resultado. omitir. Uhum. Porque na verdade, assim, se ele deixasse de enviar, é como se ele tivesse feito sozinho e não
não é como é que fala? E não tivesse homologação do juiz, não passa pelo juiz, tem que passar. E a única forma do juiz homologar é o seguinte: é no papel, não existe papel hoje em dia, né? Falando papel, sentido figurado. Porque, na verdade, no final das contas, vai ter uma sentença dizendo, né? Esse cara cometeu esses crimes, ok. Dosimetria da pena, primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? Furou, pá, pá. Dispositivo, de acordo com né, com o acordo que ele fez na fase final, no dispositivo da sentença. De acordo com, né, com a colaboração do fulano de tal, eu posso dar o perdão, Perdão, ou ele acordou lá redução, tantos terços, ou ele acordou que, na verdade, ele vai ficar prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, entendeu? Então, não tem como ele não denunciar, porque o juiz tem que né? colocar isso na sentença. Então, eu Verdade. sei. E além de ainda tem isso, né? E for o O primeiro a primeiro a prestar, não prestar. via Entendeu? nada disso. Sentença condenatória poderá ser proferida com fundamento exclusivo nas Sim. declarações. A sentença condenatória poderá ser proferida com fundamento exclusivo. Esse exclusivo aqui nas declarações do agente, não. O cara faz as declarações lá, ou seja, o X9 integra lá, mas ele tem que trazer provas, tem que ter provas no processo. Não é porque o cara Declaração. falou, eu estava junto, eu fiz isso, eu que matei. Mas na verdade quem puxou, eu estava lá, mas quem puxou o gatilho foi ele. Eu estava lá, mas quem puxou o gatilho foi ele. Eu estava lá, mas quem vendeu a droga foi ele. Tem um Isso é só a ditado que declaração dele, né? até papagaio fala, né? É. Então, falar por falar, tem que provar, né? Letra D. O juiz participará. Não, isso aí participará das negociações? Não. Então, isso aqui eu vou botar. Vamos lá. Vamos eliminar as bizarras aqui, as que a gente acha. O juiz, claro, não participa das negociações. O Ministério Público. Caso Eu, alcançados os resultados previstos na lei, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da sanção, for o primeiro a prestar, não sei, a sentença condenatória poderá ser proferida exclusivamente seguidamente está fora. Agora eu fiquei na dúvida entre a. É tão claro, né? Eu fiquei em dúvida se for o primeiro aqui. Ele deixar de oferecer a denúncia também, agora já fiquei em dúvida, né? peraí, Porque ficou aprovação duas posterior à aqui. sentença, não. Será que é a Por uma lei questão mesmo? da discussão que a gente fez aqui, eu ficaria com a letra A. Mas agora eu fiquei em dúvida. Vamos ler? Ou o Guiná quer pensar mais? Não, vamos ler, não, vamos ler. Vamos lá. Eis uma questão, letra B. Eis uma questão com maior nível de Vai. profundidade em relação à colaboração premiada. A alternativa A está incorreta porque nada impede que a colaboração seja posterior à sentença. A própria lei prevê expressamente essa possibilidade. A alternativa C está incorreta porque é necessário reunir provas além das declarações do colaborador. A alternativa D está incorreta porque o juiz não pode participar das negociações, ele cabendo apenas homologar o acordo. Agora, essa que deixar de fazer a Ele fala denúncia que que é. requer um nível de profundidade grande e não explica. Aham, Entendeu o que eu tô falando? uhum, Tipo, se vira como você. uhum. Nossa. Os comentários não estão muito bons desse material aqui. Mas essa aqui, deixar de fazer a denúncia, assim, eu acho que, assim, eu posso ter justificativa agora para ela, né? Tem casos em que você não faz a denúncia, são a transação penal, mas não sei se entraria na delação premiada. Mas aí o juiz tem que homologar, não fazer a denúncia, não fez a denúncia, não tem nem chega nem no juiz, né? Inquérito, pode ser no nível do inquérito, tem um arquivamento do inquérito, né? Foi o Próxima primeiro a questão, né? prestar, isso aqui está muito bom, vamos. Eu vou botar aqui na lei mesmo, 12.850. Eu sei que o líder sempre se ferra mais, né? Vai Uhum. ter uma coisa maior. Deixa eu botar aqui, deixar de prestar denúncia. Eu tô Ah, na para mim, lei essa aqui. era uma das mais erradas e a bicha É, foi certa. deixa eu ver aqui. Tô procurando aqui. Botar denúncia, não apareceu nada de deixar. Vamos lá, denúncia. Denúncia. Vamos lá aqui.
Vou ler o artigo 4º aqui, ó, que o artigo 4º fala o seguinte, da lei, eu estou na lei aqui. O juiz poderá, requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la restritiva de direitos daquele que tem colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, né, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Aí tem aqueles resultados que já sabe. Aí Legal, sim. tem, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso, a eficácia da colaboração, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código de Processo Penal. O prazo para oferecer a denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogável por igual período até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo o respectivo prazo prescricional. Nas mesmas hipóteses, ou seja, você suspende, né, o prazo para oferecer denúncia, que aí você deixa de fazer denúncia por 6 meses. Nas mesmas hipóteses deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa, certo? For o primeiro a prestar efetiva a colaboração nos termos desse artigo. Então, é esse artigo aqui, o parágrafo 4º. Então, Mas o que acontece? Ele deixa de oferecer a denúncia, né, por 6 meses, por até 6 meses. Aqui, o prazo para oferecimento da denúncia ou processo relativo ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogável por igual período, esses 12, até que sejam cumpridas medidas de colaboração, suspendendo seu respectivo prazo prescricional. Aí fala assim, nas mesmas hipóteses do caput, ou seja, 6 mais 6, realmente ele deixa de oferecer a denúncia, entendeu? mas então, você não acha que Mas aí o que cabe? caberia, uma Recurso. vez, Porque, na verdade, sim, o que dá a caberia? entender ali é que seria um E benefício permanente, ia ser permanente, é isso que eu tô falando, e é isso que que não eu ia ia falar ter agora. a sentença final, né? Não ia chegar ao juiz. Ou, tipo assim, eu esqueci, não vou denunciar. É como se fosse ocorrer um perdão tácito, sem ter o perdão do juiz, um perdão tácito, eu não vou te denunciar. Mas o que a lei fala é que pode ter essa, né, É uma hipótese, resumindo, né? poderá, né, deixar de ser feito, mas por um período só. Não é ad eterno, entendeu? Deveria ter, na minha opinião, caberia sim. Entendeu o que ele está falando aqui? Entendi, entendi. E a forma que está escrito lá, para mim, dá a entender, da forma que está escrito aqui, É temporário, né? é, Não perdão. tipo Aqui dá assim, para entender que é perdão, perdoado, você está entendeu? perdoado, Aqui, ó, acabou. caso alcançados os resultados previstos na lei, ainda traz isso aqui, ó, caso alcançados os resultados previstos na lei. Na verdade, sim, fala ao contrário, que fica suspenso enquanto você está apurando esses resultados que você quer. Se você já alcançou os resultados, o cara já fez a delação, você faz a denúncia. E aí você vai fazer valer o acordo. Perdão até 2/3, restritiva de direito em vez de privativa de liberdade. Mas da forma que Não ele tem. escreveu aqui. Mas enfim, né? É, caberia, na minha opinião também. Vamos lá. Letra B. Então ficaria a letra B. Em quaisquer circunstâncias. Esse em quaisquer aqui me matou. Mas ele falou que está certo, né? Colaboração posterior à sentença. Deixa eu botar aqui posterior à sentença aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui posterior. Ah, Acho que a tá. gente leu Claramente agora, que no né? artigo 5º diz aqui, ó. Parágrafo 5º diz o seguinte, do artigo 4º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão do regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Entendeu? Então, tem caso sim de Mas em qualquer posterior. circunstância do inquérito, pelo que a gente Pera leu aí. ainda há pouco aí, é do inquérito. Mas a Não, aqui, sentença, tá vamos falando de lá. A sentença, né? colaboração. Não, a sentença. Aqui, eu estou botando aqui. A colaboração posterior à sentença não aproveita o agente colaborador em qualquer instância? Não, aproveita. Então, realmente está errado. Não aproveita, está errado. Ele aproveita.
Entendeu? Cobrando processo. Então tá completamente errado. Então, mesmo após a sentença, o Você cara pode pode falar e fazer pode uma receber colaboração. benefício. Pode receber Entendi. benefício. Não vai ter mais os mesmos que os anteriores. Vamos lá. Que ele fala assim: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida em até metade. Já não é mais 2/3. 2/3 é 66%. Né? Entendi. Aí já muda os critérios que você pode ter o benefício. Já é até metade ou progredir de regime, só. Não cabe mais perdão judicial, né? Entendi. Porque, tipo assim, Muda os não critérios. caguetou tudo no Não quis começo, fazer logo depois no da começo. sentença agora tu não vai É, ter perdão judicial, não entendi. vamos lá. Defensoria Pública de Goiás, Defensor Público 2014, Universidade Federal de Goiás. O FG que fez a prova. Os crimes previstos na Lei 12.850, que define a organização criminosa e infrações penais conexas, serão apurados mediante procedimento sumaríssimo. Não ouvi falar disso, não. Procedimento ordinário. Sumário, não. Especial, extraordinário, para mim é ordinário. Porque a Essa parte eu não apuração. entendi. Vamos lá. Porque, na verdade, sim, isso aqui está muito específico. E a gente não estudou os procedimentos no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal existem alguns procedimentos, sumário, né? Os especiais, né, que tem nas leis penais, e tem o ordinário. Tem aqui, não, a gente estudou a gente estudou aquele do funcionário público, né? Aquele procedimento que é diferente, você tem que dar o prazo para ele fazer uma resposta preliminar, né? Em até 15 dias, você lembra? Isso é Eu lembro, procedimento. mas se No tiver caso inquérito aqui, policial já é dispensável, né? sim, isso daí a gente chama de procedimento, a forma que vai, né? O trâmite, o organograma, o fluxo, as caixinhas, como é que vai ocorrer o processo. E no caso aqui da organização criminosa, eu não me lembro de nenhum processo específico, não, de nenhum procedimento Mas quando específico. diz ordinário, está se referindo ao quê? Ao Referindo o quê processo a quê? comum, Comum, ordinário que é o comum. comum. O cara recebe a queixa, ele vai citar as pessoas, né? Vai fazer a citação, as pessoas vão ter que responder a citação. Você vai ter que ouvir as testemunhas de acusação, né? Depois você vai ouvir as testemunhas de defesa e, por último, vai ouvir o réu. Tem todo um procedimento que é o comum, né? Os não comuns sei lá, tem tribunal do júri, tem vários outros procedimentos que não são comuns. O tribunal do júri já é diferente, tem outros procedimentos. Deixa eu ver quantos tem aqui. O sumário sumaríssimo, né? Ó, por igual é sumaríssimo, que é um Dois sumário procedimentos especial, aqui. extraordinário. Calma aí, sujeitos processuais, prisão provisória, procedimentos aqui, ó. Procedimentos, você tem, ó, introdução, só pelo índice a gente já sabe quais são. Introdução, procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo, procedimento do tribunal do júri, procedimento de crimes funcionais. Então, a gente só viu esse de crimes funcionais, né? Que é aquele que a gente estudou. Procedimentos nos crimes contra a honra, procedimentos nos crimes contra a propriedade imaterial. E aí você tem os procedimentos em leis especiais, que é o procedimento da lei antidrogas e o procedimento relativo à violência doméstica ou familiar, que é a Maria da Penha. Então, você tem vários procedimentos. De novo, procedimento é o quê? É a forma como o processo vai tramitar, entendeu? Como vai Primeiro proceder isso, como vai o proceder a processo. ação penal, entendeu? O Entendi, processo. entendi. Como vai proceder o processo, como vai proceder. Os prazos, procedimento é os prazos, é 10 dias, 15 dias, 20 dias. Cada um desses processos, se você é bom de gestão de processo, você vai ver cada um desses procedimentos, se você for bom em gestão de processo, você vai fazer as caixinhas, sabe? Será que sim, não, você já viu aqueles organogramas? Se foi isso, vai para cá, se não vai para a direita, o outro vai para a esquerda, vai para baixo. O procedimento é isso. São esses procedimentos legais. Então, eu não me lembro de ter falado, de ter lido nada de organização criminosa. Para mim é o comum. Porque, na verdade, sim, os especiais eles têm que estar previstos. Previstos assim, tem que dizer, para essa lei você vai usar esse procedimento, entendeu? Para esse crime, esse procedimento. Não falando nada, o juiz segue o comum.
Opa, não falou nada. Então, vai no comum. Ordinário. Vai no ordinário. Aqui chamou de Ordinário, ordinário, né? ordinário é o comum, né? É o comum aqui, ele falou comum. Eu lembrei de gastos ordinários, né? São os Aham. gastos comuns, que a gente é certo, né? Os gastos Hum. mensais, são coisa ordinária, coisa comum. Vamos lá, vai mais alguma? Pensa mais alguma coisa? Extraordinário nem existe esse aqui. Só tem o ordinário, o comum, né? O comum, sumário e sumaríssimo. Aí depois você tem tribunal do júri, crimes funcionais, crimes contra a honra e crimes contra a propriedade material. Isso eu estou falando dos procedimentos do Código de Processo Penal. Penal. Aí depois você tem os das leis especiais, que é o do antidrogas, procedimento de violência doméstica. São os dois especiais, que a gente chama de especiais, que são específicos da drogas, né? Lei antidrogas, do tráfico, né? E o outro de violência doméstica, Maria da Penha. Então, no próprio Código de Processo Penal, você só tem o comum, que é o ordinário, sumário e sumaríssimo. E aí você tem os especiais do Código de Processo Penal, que é o Tribunal do Júri, procedimentos crimes funcionais, procedimentos dos crimes contra a honra e contra a propriedade material. Eu ia no ordinário. E aí? É. Vamos lá. Letra C, ordinário. Demorou pra caramba para fazer isso, até que facinho o negócio. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver quantas questões tem aqui, senão a gente deixa para uma próxima aula e deixa essa aí como parte 1. Tá 11, certo. 19, tem muita coisa aqui. 24, 27, 28, 30. Quantas questões? 32, 34. São 35 questões, 36. A gente está na 10, 36. Você teria que fazer 18 para fazer metade. Mas a gente não vai conseguir fazer, não. Mas depois a gente pode Não, juntar são 8h30. a aula no final, pode botar junto num arquivo só e subir depois, se for o caso. Entendeu? Sumaríssimo. Entendi. Vamos fazer só 10 hoje, só até aqui. Tá ok. E aí, deixa eu parar aqui. E depois são 36. Vamos tentar fazer aí de tarde. Como é que tá de tarde aí?